Seguinte, galera, esse aí que vocês estão vendo de fundo é o port para PC do Silent Hill 1, feito através de decompilação, rodando aqui no meu PC. E eu vou neste vídeo explicar o que é o diabo de decompilação e como você vai testar aí também no seu PC esse port aí do Silent Hill, tá bom? Primeiramente, o que é esse negócio de decompilação? De forma simples de entender, é você, aqui no nosso contexto, né, contexto de jogos, é você reconstruir o código a partir do jogo original, tá? E com isso você consegue entender como o jogo funcionava e tentar rodá-lo em outra plataforma para a qual ele não foi originalmente pensado, tá? Então é essa reconstrução de código. Só que é o seguinte, a decompilação ela reconstrói o código, mas esse código ainda precisa de, entre aspas, peças originais do próprio jogo. Então o código foi reconstruído, mas a música, os modelos 3D, os vídeos, as cutscenes, os mapas, os efeitos sonoros, isso não foi reconstruído através da decompilação. Isso está ainda nos arquivos originais do jogo. Então, se a gente fosse fazer uma analogia com um carro antigo, por exemplo, decompilar é reconstruir o motor, tá? Só que as outras peças originais ainda são necessárias, que aí estão dentro dos arquivos do jogo original. Tá, mas não é mais fácil você emular esse jogo? Bom, vamos lá. Qual que é a diferença do emulador para um port? No emulador você simula, aqui no nosso contexto, você simula o PlayStation inteiro, né? O jogo roda em cima dessa simulação do console, vamos colocar assim. Só que no port, o código do jogo ele é reconstruído para rodar no PC, sem precisar simular o hardware para qual aquele jogo foi projetado, que foi o PlayStation 1. É como se o port fosse um programa nativo para o seu computador, entendeu? E isso abre espaço para melhorias, né, que no emulador seriam mais difíceis para implementar. Eu sei que os emuladores hoje em dia estão bastante avançados e tal, mas em vários cenários você fica limitado ali na simulação daquele console, né, do console que está virtualmente rodando aí no seu PC. Já com a decompilação, até mesmo a compatibilidade com vários dispositivos, ela é muito maior. A gente está aqui limitando ao Silent Hill, que obviamente hoje em 2026 é um jogo, entre aspas, leve de se rodar, mas pense uma decompilação de um jogo de Play 2, de Play 3. Então é isso que eu estou explicando nessa parte do vídeo, o método, tá? Eu não estou focando só no fato de decompilar um jogo de Play 1. Beleza? Então, sanadas aí algumas dúvidas que eu imagino que várias pessoas teriam, a gente vai agora para o processo de instalação do jogo aqui no PC. Mas antes de mais nada, você vai precisar sim do arquivo original do jogo, eu já te expliquei por quê, tá? E eu também não posso te falar onde você vai conseguir esse jogo, porque de uns tempos para cá, o cerco está fechando para quem fica divulgando jogos aqui no YouTube, arquivos de jogos com licença, enfim. Então você faz sua busca aí na internet, ou se você tiver o jogo original, melhor ainda. Eu vou passar certinho qual versão você vai precisar, tá? Você vai precisar da versão americana, tá aparecendo na tela, a versão americana do Silent Hill, e o número serial é SLUS 00707, tá? Vou explicar tudo certinho aqui para vocês. Pois bem, amigos, vai aí no seu navegador, digita bit.ly/port SH1, desse jeito aqui. Você vai ser levado aqui para o GitHub e aqui na parte de... Você pode ler, tá? Você pode ler aí como é que está o progresso desse fork aqui do projeto de decompilação. Aqui do lado direito vai ter escrito Alpha. No meu caso aqui está Alpha 7, mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, pode estar mais avançado, mais atualizado. Vou clicar aqui e aqui ele explica todas as novidades que estão rolando nesse último alpha, nessa última atualização aqui do port, tá? Você pode descer, aqui tem algumas screenshots e aqui tá o arquivo que a gente precisa, tá? SH1 alpha 7.zip. Vou clicar, vou salvar. Beleza, então assim que você baixar aí no seu PC, descompactar, você vai ter essa pasta aqui com esses arquivos. Não clique em nada ainda. Tem essa pasta aqui, Game Data, abre ela e é nessa pasta que você vai pôr o arquivo original do jogo, tá? Você procura o jogo tem que vir em dois arquivos, .bin e .cui. Geralmente são esses os arquivos que vão vir. Você vai precisar do .bin. Joga o .bin aqui nessa pasta, mas certifica bastante que o arquivo é aqui, a versão do Silent Hill é aquela que eu te mostrei, tá? Tá aparecendo na tela de novo. E aí você vai renomear esse arquivo para Silent Hill
abre parênteses, USA, fecha parênteses, .bin. Tem que ficar desse jeito dentro dessa pasta aqui, beleza? Então, maravilha. Aí a gente volta aqui para a pasta, para o diretório principal. Não vai no launcher aqui ainda. O próprio desenvolvedor sugere que você abra o executável rapidinho, depois você fecha, tá? Vou abrir aqui rapidamente. Pronto, abri, vou fechar. Agora vamos aqui no launcher, onde tem essa casinha aqui de cachorro. Algumas configurações aqui, galera. Full screen. Você pode deixar em full screen se você quiser. Beleza? Eu vou colocar em full screen. Resolução. Você coloca a resolução compatível aí com o seu monitor. Eu vou colocar 4K. V-Sync eu vou ativar, embora se você ativar o V-Sync, ele vai diminuir o tearing, que é aqueles rasgados que aparecem na tela eventualmente, mas com isso pode aumentar a latência, tá? Mas eu tô ciente disso, eu vou aumentar. Refresh Rate, que é a taxa de atualização. Você pode colocar no máximo que tiver aqui ou no máximo aí do seu monitor, tá? Vou colocar 60. Limite de frames por segundo. Você pode colocar até 240 se quiser, cara, mas eu vou deixar também no limite aqui do meu monitor, que é 60. A filtragem aqui, o filtering. Se você quiser parecido com o que era no PlayStation original, você deixa dithering, tá? Se você não quiser suavidade nenhuma, você deixa em off. E se você quiser um pouco mais de suavidade, você coloca bilinear. Eu vou deixar em dithering mesmo. PGXP, eles mesmos recomendam deixar desligado, porque ainda está sendo trabalhado esse recurso aqui, então deixa desligado. Do lado direito eu vou deixar só esses dois primeiros aqui em Yes, o resto eu vou deixar em No mesmo, mas se você quiser pular as intros, habilitar log, mostrar o console, tudo isso enquanto você está jogando você pode marcar Yes aí, tá? Aqui em Level, você escolhe qual parte você quer começar jogando, tá? Então essa é uma observação que eu trago aqui para vocês. Essa é uma versão alfa, tá? Dá para testar? Sim. É impressionante? Sim. Mas dá para você zerar essa versão aqui? Ainda não, galera. Tá? O desenvolvedor fala que se você começar aqui da primeira área original do game, você pode ir até a escola, tá bom? Mas dá para você testar várias áreas aqui, beleza? Então vamos começar aqui da área original e aí tu clica em play para começar a rodar. E assim, cara, Silent Hill é um jogo que pula de cabeça na atmosfera, na iluminação baixa, na tensão, e por isso eu acho que ele é um jogo que merece ser jogado assim, ó, numa tela grande. Cara, chegar do trampo, sentar no sofá e poder jogar de boa numa projeção de mais de 150 polegadas não é algo que eu esperava viver tão cedo. Mas foi possível porque o BioNTech 4 é sem dúvidas o melhor projetor custo-benefício do mercado, começando pelo fato dele ter lente selada. Isso aí aumenta a vida útil do projetor e evita e muito a entrada de poeira na lente, impedindo manchas escuras e até falta de nitidez na projeção. E por falar em projeção, ele é 1080p 60 fps nativo de verdade, diferente de outros projetores na mesma faixa de preço, e além disso, ele suporta vídeos em 4K, mas a projeção em si é 1080p. Ele tem Bluetooth, eu consigo, por exemplo, conectar meu controle nele, caixinha de som, espelhar os celulares. Ele tem Wi-Fi 2.4, 5G, roda o sistema Android, inclusive eu já instalei vários aplicativos nesse projetor. Aliás, ele tem entrada USB também, que permite instalar os APKs que tu baixa pelo PC. Eu mesmo já fiz isso várias vezes. Instalei até o Steam Link para transmitir a imagem do PC via Wi-Fi. Mas a gente sabe que nada ganha da transmissão via HDMI. E por isso ele também tem essa entrada disponível. Tem também a entrada de fone ou caixinhas de som de conexão P2, mas o áudio da caixinha de som embutida no projetor é excelente também. O tripé que vocês estão vendo no vídeo, obviamente não é incluso, você vai ter que arrumar um lugar para apoiar e inclinar esse projetor, mas cara, eu já comprei projetor de outra marca, tive que devolver e resolvi dar uma chance para esse aqui depois de estudar bastante e eu não me arrependo. Foi talvez a melhor compra que eu fiz em muito tempo. Então, se você tem interesse em jogar, assistir filmes, séries, YouTube, em futebolzinho no fim de semana, BioNTech 4 é a sua melhor escolha. O link vai estar embaixo. Aproveita agora, pois o preço pode subir a qualquer momento. Então, meus amigos, aqui no Silent Hill muita coisa já está funcionando. Por exemplo, o menu, a movimentação está coesa, está decente, né? Os cenários também, a neblina, widescreen, as vozes, a música, o mapa, alguns itens, transições também, save, load.
Mas ainda, nessa versão aqui, ainda tem muito bug e ele não deixa, o desenvolvedor não deixa nada a esconder. Ele falou que é uma versão que não está quase nada polida ainda, requer muitos ajustes, principalmente na câmera. A câmera ela tá muito estranha várias vezes, alguns glitches gráficos também, sistema de colisão ainda tem muito a melhorar, o combate ainda não está totalmente completo, alguns inimigos estranhos aparecem e alguns possíveis travamentos também. Então assim, é obviamente que tem um remake sendo produzido aí oficialmente, né, pela Konami, pela Bubble, como é que é? Bubble Team, Bubble não sei o que, esqueci o nome da empresa, enfim, tá sendo produzido aí, mas aqui o foco do port não é ser a melhor forma de jogar, é a gente ver um clássico de PS1 sendo reconstruído para o PC, né, da forma que ele foi pensado, mas portado para o PC, mantendo os aspectos originais aí do jogo, mas trazendo novas possibilidades de melhorias. E essas melhorias incluem widescreen para maiores resoluções, que se adaptam a maiores monitores, abre espaço para mods, correções de câmera, quem sabe até um outro ângulo de câmera para se jogar o jogo inteiro, correção também do áudio. E sobre a decompilação em si, é um oceano azul, cara. Tem muito jogo aí pra gente decompilar, portar, testar e se divertir. E agora me diz aí, qual que é o jogo de PlayStation 1 que você gostaria de ver passando por esse processo aqui de decompilação? Não precisa ser só de PS1 não, deixa o jogo aí que você gostaria de ver pra gente trocar uma ideia, beleza? Se tu chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e eu espero te ver numa próxima. Assista esse vídeo que está aparecendo na tela e até breve.